Muito bem, pessoal, aqui quem fala com vocês é o Pablo. Bom, pessoal, nesse vídeo aqui vamos falar sobre as ações da Petrobras, pessoal, e um mega dividendo que a empresa pode pagar em breve. A Petrobras, pelas estimativas, pode pagar mais de R$ 6 por ação e se valorizar fortemente. Existe um fator aqui que eu vou citar lá no final do vídeo que pode fazer a empresa ser o seu divisor de águas e fazer sua carteira disparar em muitas vezes. E não somente isso, também vamos falar sobre Banco do Brasil, Itaú e sobre a Vale, se são grandes oportunidades no médio a longo prazo. Mas antes de falarmos sobre tudo isso, pessoal, já peço para que vocês se inscrevam no canal, até porque agora estamos com uma meta de atingir 6.000 inscritos aqui no canal, pessoal. E quanto mais esse canal crescer, mais eu posso proporcionar o conteúdo de qualidade para vocês, porque meu principal objetivo neste canal é fazer com que vocês atinjam a tão sonhada liberdade financeira. Então, pessoal, em contrapartida, vamos se inscrever no canal, compartilhem esse vídeo, deixem nos comentários sugestões e macetem o dedo no like, porque ajuda muito no engajamento. Quanto mais likes esse vídeo tiver, mais eu consigo perceber que vocês estão gostando do conteúdo e eu posso trazer tópicos relacionados aqui para vocês, tá bom? Sem mais enrolação, pessoal, vamos de fato aqui para o que interessa, começando com a Petrobras, que é o principal tema aqui do vídeo, tá? Todo mundo está acostumado, quando se fala de Petrobras, a focar em política, a focar em governo de esquerda, direita. Pessoal, de verdade, tá? Esqueçam tudo isso. É claro que a política não pode ser totalmente ignorada, até porque ela tem um papel fundamental, principalmente em ações estatais. Porém, não é somente isso, você tem que focar no core business da empresa, no negócio principal dela. E perceba que o negócio principal da Petrobras é o petróleo, os seus derivados, né? E quando você fala em petróleo, você tem que focar no preço da commodity. Perceba aqui que nos últimos 10 anos o barril do petróleo detém uma grande volatilidade. Isso daqui cita, tá? O rumo dos resultados da Petrobras. Se o petróleo subir, tecnicamente o resultado da empresa cresce, e se o petróleo cair, a empresa tem queda no lucro. Porém, existem dois fatores estatísticos que protegem a Petrobras contra essas flutuações de preço. O primeiro fator, pessoal, é o custo de extração baixo. Hoje a Petrobras, dentre ali todas as petrolíferas que a gente tem no mundo todo, ela é a que tem o menor custo médio por extração de barril, tá? Só para vocês terem uma ideia, a Petrobras, ela tem um custo médio por extração na faixa de $28 o barril, denotando de que a empresa tem muita margem aqui com relação ao preço atual do barril de petróleo. Fora que o mercado jamais deixaria o preço do barril cair a tal ponto de inviabilizar a produção global aqui no mundo, tá? Tanto no Brasil quanto no mundo todo, porque se inviabiliza a produção global, todas as empresas paralisam o estoque. Então o mercado ele injeta liquidez para que o preço da commodity volte para cima novamente, tá? Então a Petrobras ela tem esse fator de plus, de proteção para você. Fora uma política de dividendos muito poderosa, porque caso o preço do barril esteja acima de $40, ela paga um dividend yield mínimo na faixa de 5 a 6% para o investidor, tá? E se ela replica esse dividendo de forma operacional, você pode ter um dividendo com Petrobras na faixa de 12% ao ano. Fora isso, a grande expectativa de valorização no preço das ações, dado de que seu EV sobre EBITDA está bem barato. E a média da Petrobras é ser precificada por 7 vezes de EV sobre EBITDA, fazendo com que, caso a Petrobras fosse precificada pelos seus múltiplos históricos, a ação precisasse se valorizar pelo menos ali um 100%, tá? Então olha só que é uma baita oportunidade. Por isso que eu sigo comprando Petrobras na minha carteira e hoje eu detenho 7,5% da carteira nas ações da Petrobras. E agora, estimando um dividendo, supondo que o EBITDA da empresa será na faixa de 200 bilhões, já que ela tem lucrado mais ou menos o EBITDA por trimestre na faixa de 40, 50 bi, supondo que ela pague 45% em dividendos e subtraia pelo valor de mercado, podemos ter um dividendo num cenário bem otimista de 22,5% ao ano. Mas é claro que a gente tem que jogar o fluxo de caixa livre, né? Porque ela não paga sobre o EBITDA total regulatório. Então a gente divide esse valor por 2. Consequentemente, temos um dividendo mais modesto na faixa de 11,2, que ainda é muito ok, tá? E supondo um crescimento embutido no preço da ação
de 9% ao ano no seu lucro, isso nos dá, né, 11,25 de proventos mais 9% nos dá 20,25% ao ano na média. E se eu colocar todos os indicadores, seja do Graham, tá? Preço justo aqui do Graham, a ação segue absurdamente barata. Porque se eu colocar o preço sobre valor patrimonial da Petrobras, temos um preço justo de R$ 91, que dividido pelo preço atual aproximado de 30, temos um potencial de alta nas ações de 204%. Então perceba que Petrobras hoje aparentemente é uma grande oportunidade, tanto para quem está vislumbrando valorização e bons pagamentos de dividendos. Mas tenha ciência, é uma ação cíclica, tudo pode mudar, mas esses dois fatores blindam a Petrobras, né? Tanto o fator de flutuação de preço do barril, que não pode cair tanto por conta daquilo que eu falei para vocês da produção, e também, pessoal, essa questão aí do custo médio por extração. Isso protege muito a Petrobras contra cenários adversos e, consequentemente, a empresa crescendo a uma taxa interessante é uma boa oportunidade. Agora, tratando aqui do Banco do Brasil, pessoal, que está com uma queda bem abrupta nas ações, né? Percebemos que o Banco do Brasil vinha numa espiral de alta, chegou ali, ó, a bater mais ou menos os 22 a 22,50 e agora a ação tombou novamente, voltou para essa faixa dos R$20,52. E por que será que o Banco do Brasil está nesse vai e volta, né? A ação sobe, a ação cai, justamente, pessoal, porque o banco tem enfrentado uma dificuldade muito grande este ano relativo ao agronegócio brasileiro, tá? Então, o que acontece? A própria Genial Investimentos ainda prevê um trimestre amassado para o Banco do Brasil. A própria gestão do banco afirmou que a partir do quarto trimestre de 2025, tá, já haverá uma recuperação nas ações, uma recuperação ali que eu digo, né, no lucro do Banco do Brasil. Então, se essa recuperação acontecer, a gente pode ver um aumento no valor das ações do banco. Perceba que, basicamente, aqui a Genial projeta um lucro de 3,4 bilhões, justamente por conta de que a MP, medida provisória que tem como principal escopo aliviar, né, a inadimplência no setor do agronegócio, ainda não está totalmente em vigor e já entrou aqui em trâmite, né, para outubro de 2025 e assumimos a não aprovação pelo Congresso, mas provavelmente, né, o Congresso vai aprovar, até porque o Banco do Brasil é do governo e ele precisa dar lucros recordes para fomentar a máquina pública. Enquanto isso não acontece, pessoal, o lucro pode ficar de entre 3 bilhões a 4 bilhões para este trimestre. Pessoal, eu chuto mais ou menos em linha com o segundo tri, tá? Até porque o pessoal tá se esquecendo de que, basicamente, o resultado que o Banco Central nos coloca, aquele resultado mensal, não considera as subsidiárias, né? Então, se eu jogar aqui, ó, mais 1.000, né? Supondo 1 bilhão de dividendos da BB Seguridade e mais aqui subsidiárias, né? Banco da Patagônia, Elo Cartões, né? E outras subsidiárias que o Banco do Brasil possui, basicamente aqui, no seu balanço, isso nos dá 700 milhões, o que nos dá um lucro de 3,8. Então o Banco do Brasil pode ir de 3,8 a 4, no cenário mais pessimista, 3 bilhões, tá? O que ainda é muito amassado. E o guidance do banco, né, segue de que esse ano ele encerrará em 21,5 bilhões. Então, se o banco entregar ali, né, para o próximo trimestre um lucro em linha com basicamente o terceiro trimestre, o segundo tri aqui, teríamos 15 bi de lucro, tá? E aí o banco precisaria encerrar em 6 bilhões no quarto trimestre, já para encerrar no topo do guidance, na faixa mais inferior de 21 bilhões. Então, acho viável? Acho, mas vamos ficar de olho. Não acho que o lucro líquido vá para baixo de 20 bilhões, mas pode ser que não bata 21. Mesmo assim, se o banco encerrar este ano com 20 bilhões de lucro, isso nos dá um ROI total, tá? Aproximado de 11,2%. E não é a primeira vez, pessoal, quando a gente pega aqui, ó, as ações do Banco do Brasil, não é a primeira vez que o Banco do Brasil passa por um cenário turbulento, tá? Isso aqui já não é de hoje. E a gente percebe que isso, grande parte desse risco já está incorporado no preço das ações. O PVP do Banco do Brasil está em crise, está próximo com o PVP da pandemia, próximo ali, né, com o PVP que a gente teve ali no governo Dilma. Então perceba que o banco, né, consequentemente segue aí, vamos dar uma atualizada aqui na página, pessoal, que acabou acontecendo um bug, né? O banco consequentemente segue nas suas mínimas históricas. E em cenários passados, o Banco do Brasil já chegou a ser precificado basicamente por um PVP
na faixa de uma vez acima disso. Aqui no investidor 10 não está aparecendo, né? Porque aconteceu aqui provavelmente um bug. Mas sim, pessoal, se vocês olharem, o banco já foi precificado acima de uma vez valor patrimonial. E o PL se esticou porque é uma ação cíclica, né? Como a gente teve desvalorização no preço da soja e o Banco do Brasil precisa de uma soja em alta para conseguir controlar a inadimplência, isso fez com que o lucro desabasse, tá? E consequentemente ali, isso gerasse fundo de ciclo, como aconteceu no ano de 2021, 2015, tá? Perceba que nesses anos, ó, o banco estava muito barato e quando aconteceu uma recuperação do agro, o Banco do Brasil acabou lucrando forte. Então é um banco cíclico. É difícil você comprar contra a maré. Por isso que eu ainda continuo enfatizando que o banco ainda é uma grande oportunidade. Como já aconteceu em ciclos passados, eu acho que o Banco do Brasil, quando a recuperação acontecer, e ela vai, é questão de tempo, tá? O Banco do Brasil não pode continuar com estados fracos por muito tempo, o governo precisa dele, então isso já gerará uma alta expressiva nas ações e os dividendos podem voltar a serem pagos em uma continuidade bastante interessante. Colocando aqui, ó, mesmo projetando um cenário pessimista para Banco do Brasil, supondo que esse ano o lucro será horroroso, na faixa de 18 bilhões, o banco ainda estaria barato, tá? Porque se eu pegar dividido pela quantidade de ações, temos um LPA de 3,14. Então 22,5, no caso aqui, vezes 3, vezes 3, nem vou colocar 3,14. Multiplicado por um valor patrimonial na faixa de R$ 30,40, preço justo das ações de R$ 45, que dividido pelo preço atual de tela, potencial de alta de 126% na cotação, denotando que o Banco do Brasil, mesmo num cenário pessimista, ainda segue sendo um banco extremamente barato. E se essa recuperação já acontecer, isso pode trazer aí um bom retorno para o investidor. Supondo aqui um retorno embutido no preço da ação, 1 menos payout vezes um ROI na perpetuidade, já que ele projeta uma recuperação para os próximos anos e um dividendo médio na faixa de 9 mais o reinvestimento, tá? Então você tem aí, ó, 11 mais 9 e mais 2 de reinvestimento, retorno embutido no preço da ação de 22% ao ano na média, fazendo com que o Banco do Brasil possa figurar entre uma das maiores oportunidades da bolsa. Por isso que eu sigo comprando, vislumbrando o médio e longo prazo. E hoje é a maior posição da carteira. Agora tratando do Banco Itaú, pessoal, que está estagnado. Mas quando a gente considerar aqui na ótica mensal, perceba que teve até uma queda nas ações, né? Colocando aqui, ó, numa lupa de um ano, o Itaú já sobe 32,9% na cotação. Agora imagina o que vocês devem estar pensando, tá? Pablo, você é maluco. Poxa vida, depois do Itaú subir 32 a 37%, você compra a ação do banco? Pessoal, não é porque uma ação subiu que ela ficou cara. Vamos sair dessa análise simplista, tá? Mas perceba que o Itaú pode ter subido, mas isso se dá muito por conta da alta do Ibovespa. E o Ibovespa esse ano subiu muito, tá? Perceba aqui, ó, que tivemos uma alta de 12,38% no Ibovespa para o ano de 2025, tá? Então foi muito puxado pelo Ibovespa, mas quando a gente percebe o lucro líquido do Itaú está em topo histórico. Olha isso aqui, ó. Perceba que a própria Genial Investimentos olha de que o Banco Itaú terá um resultado recorde, tá? No terceiro trimestre de 2025, 11,84 bilhões de lucro. Supondo que o Itaú fique nesta média de 12 bi por trimestre, isso nos dá um lucro de 48 bilhões. Sabe qual é o nível desse ROI, considerando o patrimônio líquido total do Itaú? Vamos colocar aqui, né, as ações ITUB3. Bom, se nós observarmos, o patrimônio líquido total do Itaú hoje na bolsa fica nesta faixa aqui, né? Você pode consultar no Investidor 10, de 208 bilhões de reais. Então, dividido por 208 bilhões, ROI de 23% ao ano. Perceba que o Itaú estaria até barato, porque se eu pegar o valor de mercado mesmo após a alta nas ações e dividir por 48 bi de lucro, temos um PL de 8 vezes. Aí o pessoal vai falar, ah, fica em linha com a média histórica? É claro que não, pessoal, porque o Itaú na média ele é precificado por 11, por 12, até 15 vezes lucro na média por ser um banco privado. O mercado paga múltiplos mais elevados para as ações do Itaú. Então se eu pegar aqui, ó, 15 vezes lucro e dividir por essa média de 8,55, temos um potencial de alta de 75,46% nas ações do Banco Itaú, tá? Aí muitos vão falar, ah, o Banco do Brasil pode trazer uma rentabilidade maior. É verdade, pode mesmo, porque o Banco do Brasil é mais cíclico, mas precisa ter mais estômago. Por isso que eu acho que os dois cabem numa carteira. Um visando uma previsibilidade mais elevada, com retorno ligeiramente menor, e o outro com retorno maior, mas com uma volatilidade mais elevada. Por isso que a gente tem que fazer um gerenciamento de risco. Colocar
uma porcentagem em Banco do Brasil, aí vai depender do seu apetite, tá? Você que é mais conservador, vai preferir ter mais Itaú. Você que é menos conservador, aceita assumir mais riscos de volatilidade, vai aceitar ter mais Banco do Brasil. E eu sou um desses caras, porque eu tenho 48% da carteira em Banco do Brasil, tá? Eu acho que sim, o Banco do Brasil pode trazer em janelas longas um retorno superior ao Itaú. Mas temos que reconhecer a superioridade do Itaú e que ele também pode trazer um baita retorno, tá? Por via das dúvidas, não sei qual que vai gerar mais retorno. Aparentemente, aparenta que o Banco do Brasil vai trazer mais, mas por via das dúvidas, eu tenho os dois na carteira, porque para mim são os dois melhores bancos que temos aqui no Brasil. Diferentemente do Bradesco e o Santander, que sofrem com fragilidade no crédito e, né, consequentemente sempre tem um ROI abaixo de 12 a 11% na perpetuidade, enquanto o Itaú e o Banco do Brasil fica de 15 a 20% ao ano na perpetuidade em níveis de ROI, tá? E em ciclos de alta, o Itaú costuma subir de 300 a 400% e o Banco do Brasil costuma subir de 500 a 1000% na cotação. Bem mais que o Itaú, mas como eu falei, a volatilidade tende a ser elevada. E o retorno embutido no preço da ação do Itaú, se ele continuar, ó, 1 menos payout médio. Qual que é o payout médio da empresa, tá? A média é pagar 50%. Ele paga 50% do resultado do payout na forma de proventos. E se eu multiplicar por um ROI na perpetuidade de 17,5% ao ano, temos um crescimento embutido no lucro de 8,5% ao ano na média. E se eu somar a um dividendo médio na faixa de 7,5%, retorno embutido no preço da ação de 16% ao ano. Aí se eu colocar aqui, ó, ter esse porcento de reinvestimento, temos ali retorno embutido no preço da ação total de 19% ao ano. Perceba que o Banco do Brasil supera em 3% a mais. Mas aí é aquilo que eu falei para vocês. A volatilidade será bem mais elevada. Então, pessoal, o capitalismo premia o risco, tá? Se você aceita correr um risco mais elevado, você terá um retorno maior. Por isso que eu prefiro equilibrar. Ter uma exposição no Banco do Brasil, mas também ter Itaú, que eu não vou ter dor de cabeça nenhuma, nem anos de que a Selic explode para 20% o Itaú. Vai dar trabalho e sempre vai trazer um retorno consistente aqui na carteira do canal. Fora que vai ficar girando dividendos, né? Para que eu possa pegar esses dividendos e alimentar outras posições da carteira do canal. E por fim, pessoal, temos as ações da Vale, que seguem subindo, tá? Vale chegou aqui neste fundo de mais ou menos 48 a 50 reais e infelizmente a ação segue em alta. Mas isso acontece por quê? Tem uma explicação? É claro que tem. O preço do minério de ferro segue subindo, tá? Quando a gente coloca aqui, ó, o Iron Ore, né? A gente vê que o preço aí teve uma valorização bastante expressiva. Claro, não foi algo que a gente diga mega expressivo, mas saiu aqui desse fundo de 90 dólares para essa faixa de 105 dólares. E como a Vale acompanha o preço do minério, ela sobe na mesma proporção que o minério sobe. Olha esse último ciclo de alta que a gente teve na commodity. A Vale subiu mais de 100% aqui nessa época, tá? O minério chegou a bater 225 dólares a pelota. E hoje a Vale ter um custo de extração bem baixo, de 54 dólares a pelota, mostra de que ela está preparada para aguentar ciclos adversos. Tem uma dívida líquida bastante controlada. Pegando aqui, ó, Vale 3, a gente percebe que a ação hoje está barata, tá? Preço justo da Vale pela lógica do Graham. Pica aqui mais ou menos numa, aqui, se eu colocar 22,5, né? Vezes EBITDA por ação e vezes aqui valor patrimonial. Preço justo da Vale, R$ 125 reais, dividido pelo preço atual. Potencial de alta de 106% na cotação. Fora que hoje ela pode pagar um dividendo médio na faixa de 8 a 9% ao ano. Então percebemos que é uma empresa bastante interessante para médio e longo prazo. E com o minério de ferro em queda, a gente tem uma expectativa de comprar a ação em fundo de ciclo, tá? Quando ninguém quer comprar. E perceba que esse fundo de ciclo tá maravilhoso demais, pessoal. Tá baba demais. Porque hoje a empresa tá cotada por uma vez dívida líquida sobre EBITDA, muito diferente de cenários passados, né? Onde a Vale chegou a ter uma dívida bem mais alta, de 2,8. E o custo caixa da empresa está menor. Essa é a vantagem das empresas cíclicas hoje. Elas estão conseguindo conciliar uma proxy de custo caixa bem baixo e ainda por cima, tá? Consequentemente ter um crescimento no lucro, mesmo com uma desvalorização no preço de suas mercadorias. Imagina quando essas empresas voltarem num ciclo de alta. Eu acho que tem muito potencial, tanto de valorização e de bons pagamentos de proventos. E Vale pode trazer os dois, tanto dividendos como valorização, por esse possível crescimento no mercado indiano. Detalhe que ainda temos bolsa em baixa, por mais que o Ibovespa está em alta, ele está longe de suas mínimas. Basta você pegar aqui, ó, o índice EWZ, que mede o Ibovespa em dólares. O último ciclo de alta que o Ibovespa teve verdadeiro na Bolsa Brasileira
ele chegou a ser cotado em 44 a 45. E olha só esse ciclo de 2008, tá? Chegou em 99, então o Ibovespa tem muito espaço para se valorizar, colocando numa lupa de médio e longo prazo. Mas de fato, né? Quanto mais sobe, mais difícil fica. E eu de verdade queria que o Ibovespa sofresse um derretimento para jogar as ações da minha carteira cada vez mais baratas, porque eu posso pegar o dividendos dessas mesmas empresas e ir comprando mais e mais ações em preços cada vez mais baixos, tá? O problema, pessoal, é que é muito difícil você acertar o fundo do poço, por isso que não fique focando nisso. Eu penso de que tem que comprar barato e esperar o longo prazo, porque se você fica tentando ser o mago das ações, você vai acabar perdendo várias oportunidades. O que você não pode fazer é pagar caro demais, essa é a minha visão. E para você que ficou comigo até o final desse vídeo, vá a cereja do bolo aqui na Petro, a margem equatorial, que pode fazer a empresa dobrar a capacidade de produção. Poderia fazer a Petrobras se valorizar mais de 100%, crescer o seu EBITDA exponencialmente e o custo de extração continuar reduzindo. Imagina, EBITDA crescendo, maiores dividendos, valorização na ação, tudo será um combo, tecnicamente um novo pré-sal aqui para a empresa. Por isso que eu acho que a Petro segue sendo uma oportunidade. O mesmo cabe para Banco do Brasil, Vale e o Banco Itaú, que são oportunidades bastante interessantes em longo prazo, mas que nada se trata de recomendação. Tá bom, Pablo? Nossa, é uma bomba de conhecimento para mim. Muito difícil entender o que você fala, eu sou iniciante de bolsa, fica tranquilo, tá? Eu estou aqui com uma belíssima oportunidade para você. A planilha das ações mais baratas da bolsa. Pessoal, para você que está começando agora, essa planilha será supimpa, show de bola. E também para o investidor mais avançado, que não quer ficar quebrando sua cabeça em cálculos, tá? Primeiro que ela é uma planilha totalmente vitalícia. Uma vez que você investir nessa planilha, ela é sua para sempre, para a sua vida toda. E ela é mais barata do que o preço de uma pizza. Aquela pizza que você paga ali no mês, essa planilha está mais barata do que isso. Fora que você tem acesso a mais de 100 ações que você pode estudar em tempo real. Segundo fator, ela é totalmente automatizada. A cada balanço mensal de uma empresa, a qualquer segundo, a qualquer minuto, todas as projeções dessa planilha serão feitas automaticamente. Porque já existem algoritmos de negociação que fazem isso para vocês aí em tempo real. E terceiro e último fator, conta os melhores indicadores da bolsa pelos grandes investidores. Décio Bazin, Benjamin Grah, Peter Lynch, você tem aqui o ranking das ações mais baratas pela Magic Formula, tá? Fora que você tem acesso a preço teto projetivo. Então olha só que oportunidade. Tá bom, Pablo, onde estará o link desta belezura? Estará na descrição deste vídeo, primeiro comentário fixado, e também estará na bio do canal. Basta você clicar em mais e você vai ser direcionado para adquirir a planilha das ações mais baratas aqui no Brasil, tá? Bom, pessoal, por este vídeo é isso. Não se esqueçam de se inscreverem no canal, compartilhem esse vídeo, deixem nos comentários sugestões e macetem o dedo no like porque ajuda muito no engajamento. Já comentem, tá? Se vocês têm Petrobras, Vale, Banco Itaú e Banco do Brasil e qual é a sua perspectiva no médio e longo prazo. Em particular, todas das ações citadas eu tenho na carteira, tanto Banco do Brasil, Itaú, Vale e Petrobras. E acredito no médio e longo prazo nessas ações. Bom, pessoal, terminando o vídeo por aqui. Fique com Deus até o próximo vídeo e fui!